Oi, vim trazer um vídeo diferente para vocês com um case das minhas mentorias. Um exemplo, na verdade, do que aconteceu e como isso interliga relacionamentos e carreira, porque muitas pessoas não conseguem entender qual o contexto, né, que interliga uma coisa à outra. E o quanto o nosso estar bem emocionalmente vai impactar no que a gente faz no trabalho, nas nossas entregas, na nossa confiança, no tratar o outro e o quanto amar a si mesmo, ter confiança em si mesmo, vai te ajudar a desenvolver habilidades tanto de comunicação quanto de posicionamento para que você consiga transmitir essa imagem ao outro e que façam as outras pessoas confiar em vocês também. Quando essa empresa que me contratou chegou e falou, olha, a gente quer promover essa colaboradora, mas ela não tem confiança para decidir as coisas e a gente quer promover ela justamente para que a gente não tenha que decidir. Então, para que possamos delegar as atividades, ela precisa também delegar para quem vai ficar abaixo dela. É uma organização, né? E aí eu lembrei de uma frase do Peter Duncan, que é: a tarefa da liderança é transformar potencial em desempenho. Mas para que a gente possa transformar potencial em desempenho, a gente precisa primeiro analisar da onde vem essa insegurança, da onde vem esses bloqueios. Claro que muitas vezes as empresas não têm um RH, não tem uma pessoa que faça esse desenvolvimento. Então, eles pegam mentorias ou contratam as mentorias para desenvolver o RH para que, consequentemente, esse conhecimento seja repassado, que é o ideal que seja feito, certo? Como que a gente faz isso? A gente vai primeiro achar a raiz do problema. E quando você vai começar a questionar as pessoas, fazer algumas perguntas, você entende o que aconteceu, certo? Você, se fizer essas perguntas para você mesmo, bloqueio de receber, de se impor, porque você acha que você merece menos, porque que você tem medo de pedir aumento sendo que o teu trabalho é excelente, você vai bloqueando o teu corpo, vai trazendo sintomas, dor de estômago. E, gente, isso é por experiência própria. Até eu não me impor, eu vivia com crise de gastrite nervosa. Mas por quê? Porque você sabe do teu potencial. Porém, o teu sistema nervoso tem travas relacionadas a crenças que você traz no desenvolvimento da tua vida, certo? Então, acredito que isso seja claro para todo mundo. E aí, a gente descobriu que era porque ela sempre deu o máximo, sempre foi a melhor aluna, sempre se esforçou e no final das contas ela ouvia que ela não tinha feito mais do que a obrigação dela em casa. E aí, ela entendia, né, no subconsciente dela que acertar não significava reconhecimento nenhum. E é por isso que ela evitava decidir qualquer coisa sozinha para não ter o risco de errar e se frustrar ou de sofrer algum julgamento. Então ela sentia que se ela errasse, ela era uma pessoa que não valia a pena estar ali, que ela não poderia errar. E ela não confiava nela mesma. E para conseguir chegar nessa resposta, eu utilizei uma estratégia da Âmago, que eu utilizo da Âmago, claro, na Âmago, porque não é propriamente nossa, a gente incorporou porque é uma ótima estratégia, que é os 5 porquês. Por que você não decide sozinha? Por que você tem medo de errar? Por que é que você acha que se você errar, as pessoas vão te odiar? Por que você sente que qualquer erro vai ser muito criticado? Por que é que você acha que a partir de um erro
vai anular todas as conquistas e todos os acertos que você teve. E a última pergunta que não é um porquê, que é o final, é do que realmente você tem medo? E a conclusão foi de não ser aceita. Mas afinal, quem que tem que te aceitar? Isso se aplica a muita coisa. Após terminar esse treinamento, né, comecei a levantar alguns insights também, né, porque a gente vai aprendendo, ensinando e aprendendo, certo? E algumas situações na minha vida e de pessoas que eu convivo, que eu percebi um padrão de comportamento, que é o de não aceitar receber. Por que você não aceita receber? Por que é que você não se acha digno de receber? Principalmente as mulheres que eu convivo hoje em dia, não todas, tá? Porque muitas têm bastante alinhada a energia, mas eu estava assim por um bom tempo também. Eu não aceitava receber. Por quê? Por que eu não achava digna? Por que você não se acha digna de receber? Por que você não se acha feminina? Ou você que é homem, por que você acha que você não é capaz de construir? Ou você é mulher mesmo, por que você acha que você não é capaz de construir? De gerar projetos? Aí a gente entra num contexto que se chama bloqueio de recompensa emocional. Eu pensava, experiência minha, e vi muitas histórias parecidas, que era porque eu fui a filha que nunca deu trabalho. Não, eu nunca tinha dado trabalho num contexto geral. Mas, por que é que eu ia querer dar trabalho? Depois de um bom tempo, até tem um vídeo aqui em que eu cito a relação com os pais, que é para as pessoas pararem de culpar os pais por tudo que acontece, porque a partir do momento em que você tem consciência de si mesmo, quem faz as suas escolhas e quem faz a sua vida é você, certo? Então eu por um bom tempo achava que era porque eu fui a filha que nunca deu trabalho, então eu tinha que fazer tudo sozinha. Mas não, isso é da minha personalidade, isso não tem nada a ver. Eu não preciso fazer tudo sozinha, mas muitas vezes eu gosto de fazer tudo sozinha. Mas até eu criar a maturidade para entender isso, demorou um bom tempo. A gente muitas vezes acha que é tudo interligado, culpa dos outros, que é culpa do pai, que é culpa da mãe, que é culpa do tio periquito papagaio. E não, a culpa é tua. Se você acha que você não consegue viver de uma forma em que desbloqueie isso sozinho, vai para terapia. Inclusive, todo mundo deveria fazer terapia, porque tem gente que faz terapia para conseguir superar as coisas que aconteceram, que foram reflexo das pessoas que nunca fizeram terapia. Vocês entenderam, vocês não são bobos. Muito pelo contrário, todos aqui são muito inteligentes. E aí eu tinha esse posicionamento de que eu tinha que ser muito dura com todo mundo, que eu tinha que me impor o tempo todo, que eu não podia agir, eu tinha que reagir. Mas isso é uma ilusão. E que, meu Deus, se eu for feminina, todo mundo vai me passar pra trás e me fazer de palhaça. Um spoiler, se você for dura, você vai ser mais palhaça ainda, porque você só reage. Diferente de, falando agora num contexto bobinho, quando você é feminina, você recebe mais. Por quê? Porque você acaba trazendo mais magneticamente, digamos assim, o teu poder pessoal. Então você transparece estar mais aberta a receber. A receber o quê? A receber elogios, a receber ideias, inclusive. Você não fica fechado no teu mundo. E eu sei porque eu fiquei muito tempo fechada no meu mundinho aqui, assim, ó, estudo. E claro, estudo é importante, você... Isso num contexto geral, tá? Experiências também são conhecimentos, tá? Então, muitas vezes as pessoas que você acha que são bobas, que são ignorantes, porque não têm
faculdade, PhD, mestrado, são muito mais inteligentes e sábios do que você. Porque você se fecha no seu mundo e no seu ego e não consegue enxergar a beleza o esplendor do outro, o que é bem triste. E aí, o que você atrai para tua vida? Pessoas emocionalmente indisponíveis, assim como você, para que você tente resolver o problema delas, porque você gosta de resolver os problemas de todo mundo. Então você quer consertar aquela pessoa. E quem é feminina ou quem tem a energia mais aberta, mais receptiva, não vai atrair essas pessoas. Por quê? Porque elas são bem resolvidas consigo mesmo. E por que é que elas vão resolver o problema dos outros? Eu não falo de religião no contexto religioso da Bíblia, mas eu gosto de utilizá-la como metáfora. Então, tem uma parte da Bíblia que diz assim: busque o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. E o reino dos céus, entenda vocês como quiser, independente da religião, se você acredita em energia, universo, Deus, o todo, como diz Hélio Couto, infinitas possibilidades, eles, para mim, seria voltar-se a si mesmo. Se você não consegue se amar, se você não consegue se respeitar e confiar em você, como é que você vai confiar no outro? Como é que você vai confiar, dar o teu trabalho, dar a tua energia para uma empresa? Não faz sentido, entende? Talvez, só talvez, você deveria fazer uma autoanálise. E aí, lendo, né, estudando muito, eu vi alguns experimentos que foram feitos referente a como o nosso corpo ele se manifesta, né? Ele conta pra gente quais são os bloqueios e a gente não percebe. E eu vou te contar um para que você teste aí na tua casa. Mas antes de eu te contar, eu quero que você deixe o like aqui, já se inscreva no canal e comenta aqui embaixo qual é o padrão que você descobriu fazendo esse exercício, beleza? Então vamos lá. Então esse é um experimento que ele é referente a um conflito interno, tá? Ele está ligado a um estudo feito pelo Hans Selye, eu não sei se é bem assim que fala, tá? Mas quem fez esse estudo, né, que ficou famoso por estudar isso, foi é um nome bem difícil, é um nome japonês. Yoshiaki Omura, que o nome do teste é Finger Ring Test, ou teste do anel dos dedos, que é basicamente você encostar o teu polegar no teu indicador e você falar uma verdade. Por exemplo, meu nome é Eduardo. O teu dedo vai ficar leve. Você vai fazer o mesmo movimento, tá? E aí, se você for falar algo, uma mentira, que o teu subconsciente entenda que é uma mentira, você vai sentir que ele fica mais áspero, o toque. Por exemplo, meu cabelo é azul. Ele parece que fica mais denso. O meu cabelo, obviamente, não é azul, né? É laranja. Então, façam esse teste para vocês entenderem como que o estresse e as crenças limitantes que tem no nosso subconsciente nos limitam a receber dinheiro, prosperidade, a nos impor, a nos achar bom o suficiente. E a partir do momento em que você entende esse padrão de comportamento, você consegue mudar. Você consegue passar a receber e olhar as coisas com outro olhar. Se você for receber algo que uma pessoa te dê porque ela gosta de você, por exemplo, uma caneta, um presente, ou alguém te traga um lanche, sabe quando você olha e fala assim, mas não precisava, e daí você já quer pegar uma coisa e comprar e dar uma coisa pra pessoa. Calma, isso faz a outra pessoa se sentir muito mal, porque ela comprou algo para que você se sentisse bem. É tipo, lembrei de você. Olha, a leveza. Então,
parem, façam esse teste, comentem aqui embaixo quais foram as crenças que vocês viram e vocês claro. Vão fazer terapia. Psicoterapia não é pra gente louca, tá? Muito pelo contrário. Até hoje não conheci nenhum doido que fazia psicoterapia, apesar de que eu acho que todo mundo é meio doido. E isso é bom porque ninguém é igual. E ao mesmo tempo todo mundo é. E aí, concluindo o que vocês acharam dessas crenças, como vocês passaram a se comportar a partir disso? Quando e em que situação que vocês identificaram e como vocês aplicaram um comportamento diferente? Não esqueçam, gente, vocês podem tudo. Basta acreditar que vocês conseguem e ter constância. Beijo.